Continuemos pedindo a graça de um conhecimento interno de Cristo, que por nós se fez homem. Sigamos acompanhando Jesus no seu dia a dia, no cotidiano. Jesus, como missionário do Pai, forma os seus discípulos, mesmo que para isto decepcione aos seus adversários ou instigue os seus adversários a criar armadilha para com ele. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos com Jesus hoje o que é o central da vida. O evangelho que iremos rezar é Marcos capítulo 2, de 23 a 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus: "Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido?" Ele respondeu: "Nunca lestes o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome? E seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podem comer. E ainda os deu aos seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não para o homem para o sábado. Desse modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir justamente do momento do exílio babilônico, o sábado passa a ser o dia do descanso, uma prática propriamente judaica. E que, claro, com pouco a pouco, vai se transformando numa regra, numa lei. E não se podia fazer nenhuma atividade a não ser o estritamente essencial. Jesus pouco se ateve às normas em torno do sábado. Por isso, não se importava quando via que os discípulos faziam algo diferente, já que para os judeus era estranho, era violação. E ele hoje cita esse exemplo. No olhar de Jesus, no modo de ver de Jesus, de agir de Jesus, o central era o ser humano e não a norma. Mas os fariseus não interpretavam assim. Jesus, com o seu modo de ser e de agir, deixava os seus inimigos cheios de questão, também de ódio, de medo, de insegurança e de violência. E por isso pensavam já contra Jesus. E ele colocava em primeiro lugar, a necessidade dos discípulos, do homem, da mulher. Porque ele tinha uma intimidade com o Pai que não vinha da norma e da lei, mas vinha de dentro do coração. E há muitas pessoas que até hoje vivem a religião a partir da lei e da norma e não da intimidade de dentro. Não é difícil escutar pessoas, conflitos em famílias por causa de questões religiosas. Acho no mínimo violento uma pessoa, por exemplo, não permitir que seu pai e sua mãe tenham a imagem em casa de santo, porque agora o filho ou a filha virou protestante ou de outra igreja. Acho no mínimo espantoso quando um vai para uma igreja X e que quer viver e respeitar o sábado e quer impor isso a outras pessoas. É espantoso. Quando a regra da religião se torna um peso na vida daquela pessoa que não pratica a religião. E nós católicos temos também muito o que aprender com isso. Porque às vezes também nós queremos forçar os outros a que aguentem, suportem as decisões nossas, que são da igreja, que são
daqueles e para aqueles que vivem a fé. E se a gente for observar, muitos que são arautos da defesa da fé, eles mesmos não praticam. Se a gente for cutucar, há muitas regras e leis que não praticam, mas cobram dos outros. Irmãos e irmãs, não façamos da religião um peso para os outros, mas um caminho de salvação e de conversão. Pai, dai-nos a liberdade que Jesus teve diante das tradições religiosas esvaziadas e coloquemos sempre diante de nós a vida, o irmão e a irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuemos rezando pelo retiro aqui em Anchieta. Eu estou dando retiro, então rezemos pelas pessoas que estão participando desse retiro. São leigos e leigas, jesuítas, padres diocesanos, tantas pessoas queridas que estão rezando. Sigamos unidos e unidas neste encontro com a palavra, no silêncio, na partilha e na contemplação do Senhor. Sem medo, deixemos que o Deus da vida se revele cada vez mais a cada um de nós. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade